Hoje eu gostaria de falar com vocês a palavra de Deus, e eu queria falar a vocês num texto. Nós vamos ler só 2 versos bíblicos, um deles provavelmente o verso mais conhecido da Bíblia Sagrada. Vocês imaginam qual seja? Está no Novo Testamento para facilitar, né? Olha, alguns de vocês disseram aí, Apocalipse 22:4, não foi? Não foi. João 3:16. Esse um dos versos mais conhecidos da Bíblia e que a gente gosta muito de lê-lo, porque fala de um Deus que ama, e porque ama, se envolve com a humanidade que é amada por Ele. E eu queria que você, ou se você soubesse de cor, ou marcasse na sua Bíblia. Agora vá a um outro texto, que a gente não gosta muito dele. E ele é muito parecido com esse. Aliás, ele foi escrito pelo mesmo homem, inspirado por Deus. O número do capítulo é o mesmo, e o número do versículo é o mesmo também. João 3:16, só que agora é a primeira carta de João. Primeira carta de João 3:16. Então, primeiro é o Evangelho de João, o 4º livro aí do Novo Testamento. E depois você vai lá para o finalzinho da Bíblia, vai lá perto de Apocalipse, volta Judas, depois tem as cartas de João e você vai na primeira carta de João. Eu vou aguardar para que você ache e a gente possa ler juntos. Acharam? Estão achando ainda? Eu espero para a gente ler juntos. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. A mesma numeração. Muito bem, eu sei que a gente conhece esse verso a partir da versão Bíblia do Almeida, versão Almeida. Então, ele está de cor na cabeça da gente. Eu vou pedir que a gente repita isso que a gente sabe de cor, depois a gente vai ler na nova versão internacional, essa que nós usamos aqui. Então vamos primeiro repetir aquilo que nós já sabemos. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Amém. Agora vamos ler esse texto na nova versão internacional, que eu creio que é essa que está aqui. É isso? É. Então vamos lá. Agora desliga o automático, o piloto automático, e leia como está ali, ou na sua Bíblia NVI. Que está dizendo aí? Vamos lá? Porque Deus Pois é, agora vamos ler juntos um texto que a gente não gosta muito, porque ele vai chamar a nossa atenção de que se nós dizemos que amamos a Deus, e que somos filhos de Deus, e que nós repetimos aquilo que Deus quer que façamos olhando para Jesus, então a gente tem que entender esse texto. Vamos lá, 1 João 3,16 diz... Como é que a gente conhece o que é o amor? Aí continua lendo. Pois é, até aí está tudo bem. A gente sabe que a mensagem do amor, ela é manifesta na vida de Jesus. Agora vem uma parte que não é muito confortável para a gente. Vamos ler. Beleza aí? Está todo mundo confortável com isso? Estamos dispostos a isso? O amor de Deus se revela em nós assim? Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra. Ela sempre cumpre o teu propósito. Nós dependemos do teu Espírito Santo. Vem sobre nós mais uma vez.
faz o teu querer, nos transforma à semelhança de Jesus de Nazaré, nos ensina a nos dobrar diante da cruz de Cristo, como a gente cantou hoje, porque é lá que a gente enxerga o nosso Salvador, que entregou a sua vida por nós, e por esse mundo, por essa humanidade necessitada. E a tua palavra está nos dizendo hoje, para nós fazermos o mesmo. Só com a ajuda do teu Espírito Santo, nós podemos assumir com coragem e ousadia essa missão no mundo. E nós cremos que o Senhor nos está encaminhando para isso. Fala ao nosso coração e à nossa mente, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos a pouco mais de 40 dias daquela data que nós conhecemos como Natal. E o Natal, hoje é dia 11 de novembro, então pouco mais de 40 dias, talvez 46 dias aproximadamente. Quanto? Hoje é 10? Muito obrigado, muito obrigado. Então, um pouquinho, um dia menos nessa conta sua, né? E a gente está perto. Só que quando a gente chega aí por volta de 40 dias do Natal, a gente já começa a entrar num clima natalino. E o que a gente chama de clima natalino, normalmente tem a ver com enfeitar as casas, tem a ver com colocar luzes, tem a ver o shopping ficar mais cheio do que ele já é, os lugares para estacionar ficarem mais difíceis para estacionar. O Rogério está fazendo uma denúncia aqui, eu acho que ele não tem razão, não, mas ele diz que as mulheres gastam mais nesse período aqui, né? Então, essas coisas, elas costumam ser o que a gente identifica como Natal. Mas Natal, para nós cristãos, ele deve ser uma coisa muito mais profunda que isso. Primeiro que o espírito natalino faz a gente refletir, e a gente chega nessa época de Natal, a gente fica mais reflexivo, a gente começa a pensar mais. Se você é pai, você pensa mais nos filhos, você está longe da família, você fica pensando mais a respeito disso, e refletir é muito bom. A gente é chamado a essa reflexão porque ela é o primeiro passo. Sócrates, um dos maiores filósofos gregos, que viveu cerca de uns 300 anos antes de Jesus, 300 anos, ele já tinha entendido o valor de refletir, porque ele chegou a dizer assim, que a vida irrefletida, ou seja, sem reflexão, não vale a pena. Por que é que Sócrates já tinha entendido isso? Porque ele percebeu, como sábio que era, que viver uma vida sem um significado, sem um propósito, sem você direcionar, ela não vale a pena. E não é difícil a gente verificar que tem muita gente vivendo assim, sem uma direção, sem um propósito. É o que eu costumo chamar de filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, para onde a vida empurrar, tudo bem. Está indo, está acontecendo. Só que Deus nos criou com uma capacidade de pensar, de refletir. A gente não é uma planta, não é um objeto, que tanto faz você falar para essa planta qual é o objetivo de vida para ela. Primeiro que ela não vai te responder, eu espero, né? Que a gente não tenha conversando com plantas, né? Porque ela não tem capacidade de pensar, de raciocinar. Um animal também não tem essa capacidade, embora tenha uns cachorrinhos danadinhos hoje em dia, né? Você fala uma coisa boa com ele, ele balança o rabinho, ele entendeu alguma coisa lá, né? O gato já é mais arredio, o gato ele depende de fazer um benefício para ele, senão ele não se anima muito com você não. Mas são animais que não raciocinam no nível humano, eles não têm consciência de si mesmo. Só que o ser humano, ele foi criado com uma coisinha dentro dele, chamada de consciência.
Você pode lidar com todas as coisas, mas você não conseguirá vencer a sua consciência. Você pode fazer coisas moralmente não boas, eticamente não boas, você pode fazer coisas que você esconderia dos outros, mas não há como você esconder de você mesmo e da sua consciência. Está aí o tempo todo, isso é um sinal de Deus dentro da gente. Por que isso é importante? Porque a gente foi criado por Deus com um propósito. Deus criou a gente para fazer e para viver algumas coisas, que a Bíblia vai chamar de frutificar. Deus criou a gente com o potencial de a gente frutificar. Alguns vão chamar, Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com uma ideia. E que ideia é essa que Deus nos criou? Aí a gente vai ter que, diferente da planta e diferente do animal, a gente se pergunta e diz assim: para que Deus me criou? Eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo. Por que eu existo? Tem hora que a gente está em umas crises existenciais, né? A gente está meio chateado com alguém, chateado com família, com pai, e a gente fica meio que pensando nessas coisas, né? Para que eu existo? Por que Deus me colocou nessa terra? Especialmente se você é alguém ou conhece alguém que eventualmente nasceu de uma gravidez não planejada. É muito comum uma pessoa numa situação dessa falar assim: será que eu sou um acidente? Será que eu vim sem que quisessem que eu viesse ao mundo? Será que eu sou uma pessoa que devo ser acolhida mesmo? Por que a gente pensa assim? Porque Deus nos deu uma capacidade de refletir. Como é que a nossa vida pode ser produtiva nesse mundo, a partir daquilo que nós conhecemos das Escrituras, para o qual Deus nos criou. Nós lemos um texto aqui, que diz assim: porque Deus amou o mundo, e porque Ele amou o mundo, Ele se envolveu com o mundo, doando o seu Filho. Não há nada que pode ser mais forte em alguém do que o amor de um pai para filho, de filho para pai. E esse amor é expresso em João 3,16, dizendo assim: Deus amou, e Ele amou de tal maneira, que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus. Agora, a Bíblia está dizendo que Deus deu o Filho de Deus para a humanidade, mas embora seja para a humanidade inteira, só algumas pessoas que poderiam ter acesso a esse benefício. O mesmo texto continua dizendo assim: para que todo aquele que crê, que confia nele, que faz a sua vida depender dele, que faz a vontade de Deus, não pereça mais. Do que a Bíblia está dizendo? Quem vem para Jesus, começa a fazer parte de uma nova vida de Deus, que a Bíblia chama de vida eterna, que a morte física não vai ser mais o fim. Pelo contrário, nós começamos a viver os sinais do reino de Deus em nós. E esses sinais, eles vão cada vez ficando mais fortes em nós, porque Deus está trabalhando em cada um de nós, até que vai chegar um momento que nós vamos estar tão parecidos quanto Jesus, ou como Jesus, que a morte não vai ter mais poder sobre nós. É disso que a Bíblia está falando. E por que é que Deus agiu assim? Porque Ele é amor. Deus é amor, porque Ele é amor, isso é, a essência de Deus é amor, é que todos os atos de Deus são atos motivados pelo amor. Aí você fala assim: ah, pastor, e quando Deus corrige a gente, é ato de amor? É ato de amor, assim como o pai corrige o filho. Não há um ato sequer de Deus que não seja motivado por amor. Mas você falar assim: pastor, Deus só é amor, então quer dizer que a gente leva a vida do jeito que a gente quer, e esse Deus que é amor sempre vai estar disposto a abraçar a gente? Não, porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor, mas também Ele é justiça, Ele é justo.
Deus não chama o mal de bem e o bem de mal. Para Deus o bem é bem e o mal é mal. Aí você vai dizer assim: como é que se encaixa isso agora, pastor? Se Deus é amor e quer abraçar o mundo e salvar o mundo, mas Ele chama o mal de mal e o bem de bem, portanto Ele é justo, como é que isso se encaixa em Deus? Aí vem uma outra característica de Deus, que Deus é misericórdia. E o que significa Deus ser misericórdia? Aliás, o que significa misericórdia? Misericórdia significa você compadecer-se de alguém que não pode pagar a dívida. Alguém deve para você, ele não pode pagar a dívida. Você agir com misericórdia é você, sabendo que ele deve, você chega e diz para ele assim: eu vou assumir esse prejuízo. Isso é misericórdia. Você não precisa pagar mais. Eu sei que você deve, mas você não precisa pagar mais. O nome disso é misericórdia. E é a misericórdia que vai juntar o amor de Deus com a justiça de Deus. O Deus que ama abraça todos nós e fala assim: olha, em Jesus vocês são acolhidos como os meus filhos. Mas só que Deus também é justo e bom. Ele não pode lidar com o mal e com o erro continuando sendo justo. E como é que essa equação se resolve? Entra a misericórdia de Deus. Ele diz para mim e para você: olha, você tem uma dívida de pecado mesmo. A sua queda humana, a escolha errada que o Adão, seu pai, fez, implicou em você também. Você tem uma dívida a pagar. Essa dívida precisa ser satisfeita, mas eu achei uma solução para isso. Eu vou me esvaziar de mim mesmo, e no meu filho Jesus de Nazaré, eu vou pagar o preço que era para você pagar. Nisso se revela a misericórdia de Deus. E o Natal, e essa campanha de Natal que a gente vai começar hoje, eu queria que vocês olhassem para cá, eu não sei se vocês lá em cima vão conseguir. Campanha Natal Atos 2013, quem ama se envolve. 6 ações práticas para a gente como igreja, e individualmente a gente agir. Devocionais diários, ações evangelísticas, distribuição de alimentos e distribuição de outras coisas. 4, ações a apoio à nossa comunidade do Sapé e à comunidade de Juquitiba. 5, apresentações musicais. E 6, as atividades socioculturais do Instituto Atos. Nós estamos nos comprometendo como igreja, individualmente, a agir nessa direção. Por que é que a gente está caminhando a agir nessa direção? Porque a vinda de Jesus a esse mundo, e o Natal é o tema que a gente começa a abordar a partir de hoje, ela tem implicações enormes na nossa vida. Quando Deus se faz um de nós, e Ele se faz homem, e Ele se sujeita a viver como um ser humano, com todas as limitações de um ser humano, Jesus não só está pagando um preço pela nossa redenção, como Ele está mostrando o tipo de vida que Ele quer que a gente viva. O único tipo de vida que tem um propósito, o único tipo de vida em que a gente pode frutificar de verdade, ou seja, Deus se envolve conosco. Não é um amor que Deus fala assim: eu gosto de você, mas você fica aí mesmo. Em Jesus de Nazaré, Deus fala assim: olha, eu amo tanto vocês de tal maneira, que eu vou me dar no meu filho Jesus. Eu vou me esvaziar da sua glória. Para você entender bem, era como se a família real britânica, tendo o direito que tem sobre todas as coisas da monarquia, um dia chegasse aqui no centro de São Paulo, visse um mendigo debaixo da ponte e falasse assim: olha, um dos príncipes, eu vou viver como você, e a sua dívida eu estou assumindo. É isso que Deus fez com a gente, em Jesus. Ele assumiu a nossa maldade, o nosso pecado, o nosso egoísmo, as nossas transgressões, e fala assim: eu estou assumindo esse preço, porque o meu Pai amou tanto vocês, que eu estou assumindo esse preço e eu vou pagá-lo. Eu vou até o limite da cruz, e vou pagar esse preço por vocês. Mas essa salvação de Jesus, ela tem implicações para nós.
Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou a gente para a gente frutificar. Fala para quem está perto de você assim: você foi criado com um propósito, para frutificar. Se você ficar parado, vai apodrecer, vai cheirar mal, não vai dar certo isso. Você entendeu? Pensa aqui comigo, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Ou seja, se a gente fosse falar assim, do que Deus é feito, de que substância Deus é feito? Deus é feito de amor. E eu preciso parar e explicar para vocês, que às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, conversei com um cara muito inteligente esses dias, ele me falando assim: mano, é o seguinte, esse negócio é muito legal, mas os cristãos falam demais de amor, fala que Deus é amor, tudo é amor, e eu acho que isso aí é uma ilusão, isso que vocês falam. E aí eu falei para ele assim: o que você define como amor? Ele falou: é amor uma coisa que a gente faz por alguém, é uma coisa que a gente às vezes até meio bobo quando faz. Ele falou: para mim, gente que ama é gente meio ingênua. Não, o mundo não é assim não, o mundo é mau, as pessoas querem mérito, se você vai fazer alguma coisa, o outro já está querendo alguma coisa em troca. Esse negócio é meio ilusão, esse negócio de amor. Olha que ideia que se tem de amor e do impacto do amor. Na verdade, tem muita gente achando que amar é símbolo de gostar de. Gostar de é uma coisa, amar é outra. Deixa eu explicar isso para você. Quando a Bíblia fala que nós temos que amar a todas as pessoas, inclusive ao inimigo, ela não está falando de uma coisa que é fora do natural, que é fora do normal, que é impraticável, não. É porque a gente entende isso errado. Por exemplo, você pode amar uma pessoa e pode gostar de uma pessoa. O que é gostar de alguém? É você ter afinidades. Por exemplo, tem gente aqui que gosta do quê? Deixa eu ver. De ir no shopping. Então você tem afinidades. E você gosta, mas você não precisa amar ninguém para ir num shopping. Você gosta porque tem coisas parecidas que você gosta de fazer. Você gostar de, é ter afinidades. Já amar é você respeitar a dignidade do outro. É você ser justo até com o seu inimigo. É você respeitar o espaço do outro. Então veja que se você estava tendo uma ideia de amor só romântica, ele vai muito mais acima disso. E a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que Deus amou e respeitou até o sujeito que fala assim: Deus, eu não creio em você. Deus, eu não quero você. E quando Deus ama, Ele respeita isso. Deus gosta disso? Eu acredito que não, porque essa é a pior furada do mundo para o ser humano. Mas como Deus ama, Ele respeita. E a Bíblia está dizendo assim, que da mesma forma que Deus é feito de amor, e as ações de Deus são frutos de amor, nós devemos viver da mesma forma. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que tudo que nós fazemos, e essa é a parte que a gente não gosta, de 1 João 3,16, tudo deve ser motivados por atos de amor, atos de justiça e atos de misericórdia. Quando a gente começa a compreender isso, a gente vai entender o que Deus está chamando de frutificar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você pega uma sementinha, você que gosta de plantar, uma sementinha de laranja, vai numa terra, coloca lá a sementinha de laranja, cuida dela, daqui a alguns meses, o que vai acontecer com essa semente? Bem cuidada. Ela vai começar a germinar. E ela vai germinando e vai se tornar o que depois? Uma árvore. A pergunta é óbvia, mas é para você entender. O que é que você espera que vai sair como fruto dessa árvore? Como é que você chegou nessa conclusão tão inteligente? Você chegou nessa conclusão inteligente porque a essência daquela semente é de laranja.
Então você espera que quando a fruta der, vai aparecer uma. Aí vem a Bíblia e fala assim: Deus é amor. E se vocês nasceram de Deus, vocês nasceram do amor. Portanto, o amor é a essência de vocês. Quando vocês crescerem, vocês vão frutificar o que mesmo? Deu para entender? Não pode sair abacaxi do pé de laranja. Pior, não pode sair jiló do pé de laranja. O que a Bíblia está dizendo é: se você nasceu de novo, se você é de Deus, o frutificar quer dizer que você vai frutificar em atos de amor, e mais em atos de justiça. Você vai respeitar a dignidade dos seres humanos, e mais, você vai agir com atos de misericórdia. Quem é de Deus é capaz de olhar para alguém que está errado, que pisou na bola mesmo, e falar assim: olha, eu sei que você errou, mas eu quero agir com perdão e misericórdia diante de você. Eu vou agir com misericórdia diante de você, porque foi isso que eu recebi de Deus. Eu também não merecia, e Ele me perdoou. E é por isso que você talvez até não mereça, mas eu vou te perdoar, porque vai ter horas que eu não vou merecer, e eu vou precisar da sua misericórdia. Tem gente que precisa de misericórdia aqui? Tem gente que precisa de atos de justiça aqui? Tem gente que precisa de atos de amor aqui? Aí você vai falar assim: pastor, mas se não pode sair chuchu do pé de laranja, por que é que de vez em quando está saindo algumas coisas de mim que não tem a ver com atos de amor e de justiça? A gente precisa olhar e ver se nós estamos frutificando em Deus, ou se a gente está frutificando outras coisas que não tem a ver com Deus. Como é que a gente frutifica em Deus e a gente começa a manifestar atos de amor, justiça e misericórdia? É a primeira coisa que eu quero falar, que tem a ver com aquele primeiro item da nossa campanha. Como é que a gente frutifica de acordo com o padrão de Deus? Primeira coisa, é demonstrando amor a Deus e a sua palavra. Não tem como você frutificar atos de amor e de justiça e misericórdia se você não ama a palavra de Deus. E nós estamos aprendendo aqui que quem ama, o que acontece mesmo? Quem ama? Você ama a palavra de Deus? Essa é a parte fácil. Você está envolvido com a palavra de Deus? Ué, o que aconteceu? O que aconteceu com a segunda parte? Você vê como a Bíblia, ela coloca um farol diante de nós, ela mostra os cantos escuros da gente, porque sem ter amor e envolvimento com a palavra, não tem como a gente gerar atos de justiça e amor. É por isso que você está começando a identificar: pastor, é por isso que de vez em quando tem umas coisas em mim que nem eu aguento. Não tem hora que a gente está assim? Nem a gente se aguenta. Jesus vai dizer assim: quem me ama, olha, escute isso, quem me ama, ouve as minhas palavras. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: quem me ama, presta atenção nas minhas palavras. O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Sabe por que a gente anda tropicando na vida? Falta luz. Sabe por que a gente anda quebrando a cara e tropicando na vida? Falta farol para a gente. A gente está andando no escuro. E o que Deus está falando para nós assim: que você quer frutificar? Aprenda a demonstrar amor a Deus e a sua palavra. Jesus vai dizer assim ainda: quem conhece as minhas palavras e as pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Não é de se estranhar que tem muita gente com a casa caindo por aí. Está caindo o casamento, está caindo carreira profissional, está caindo relacionamentos, está caindo da fé, porque estão construindo a sua edificação espiritual naquilo que não é rocha. Aí vem o mesmo Jesus e diz assim: se vocês estiverem em mim,
e as minhas palavras estiverem em... Aí vocês podem pedir tudo, e vos será... Qual é a condição para a gente pedir tudo para Deus? Se a gente estiver nele, e a palavra dele estiver em... Percebe? Se não há envolvimento com Deus e com a sua palavra, nós vamos produzir outros atos, que não são atos de amor e de justiça. Porque quem está em Deus, só pede coisas de acordo com a vontade de Deus. Quem não está em Deus, admite pedir coisas para Deus, como Deus pesar a mão no outro, porque o outro que você não gosta dele. Deus pesa a mão naquele sujeito lá. Isso tem a ver com atos de amor? Tem a ver com atos de justiça? Então quer dizer que a gente não está em Deus. Não é a origem em Deus isso que está acontecendo. Porque quem está em Deus ama a sua palavra e se envolve com ela. Levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor, me ajuda a amar a tua palavra. Que ela seja um farol para a minha vida. Para eu não tropicar por aí. E não cair em abismos. Faz isso em nome de Jesus. Amém, gente? Frutificar é isso, é amar a palavra de Deus, porque aí o que vai ser gerado em você são atos de amor e justiça. Mas nós aprendemos com a Bíblia, que uma outra forma de você frutificar em Deus, é contar a respeito de Deus às outras pessoas. Veja, se você tivesse hoje, presta atenção no que eu vou falar, se você tivesse com você hoje, a informação da cura da AIDS e do câncer, se você tivesse essa solução, o que você faria com isso? Você reteria em você? Você esconderia com você? O que você faria? Você dá um jeito de um maior número de pessoas saberem a respeito disso. Não é isso que você faria? Só que espiritualmente é a mesma coisa e a gente não tem essa percepção. Veja, Jesus, o seu sangue, o seu sacrifício, é o remédio para a maior das doenças do ser humano, o pecado. E sabe quem possui essa informação? Quem é mesmo? Você. E por que é que você não espalha essa informação? Por que é que você não faz os atos de amor e de justiça se manifestarem em você? Pastor, a última vez que eu falei de Deus para uma pessoa, eu nem me lembro mais, eu acho que eu nunca falei. Você tem a informação da cura da alma do ser humano, e você está retendo ela. E aí vem Jesus e fala assim para a gente: você quer frutificar? Então vá por todo mundo, e pregue o evangelho a toda criatura. Levanta a sua mão comigo e fala assim: Senhor, eu preciso aprender isso. Eu preciso frutificar. Preciso contar a respeito do Senhor às outras pessoas. Me ajuda em nome de Jesus. Presta atenção no que eu vou dizer para você. As pessoas podem resistir você falar sobre religião com elas. Elas podem resistir, mas elas jamais vão resistir quando elas sentir que você se preocupa com elas, que o seu testemunho está querendo abraçá-las e acolhê-las. Ninguém resiste a isso. O problema é que a gente quer evangelizar da seguinte forma: aceita Jesus, senão você vai para o inferno. E achando que as pessoas vão gostar disso. Agora veja, se você tiver a coragem de olhar para alguém e falar assim: puxa, eu estou vendo a sua vida, e eu queria que a sua vida tivesse acontecendo aquilo que aconteceu na minha vida. A minha vida estava toda torta, sem luz, mas Jesus entrou na minha vida, e agora a coisa se fez um clarão. Agora eu tenho direção para a minha vida, eu tenho um propósito para ela, e mais, eu não tenho medo mais da morte, porque em Jesus a morte não é mais um problema. Aliás, eu sou co-herdeiro de Deus em Jesus. Tudo aquilo que foi feito por Deus para o melhor do ser humano, eu faço parte disso. Eu ganhei em Jesus de Nazaré. Quando você fala isso para alguém, fala assim: olha, eu queria que você participasse disso.
a pessoa vai olhar para você e vai falar assim: puxa vida, eu quero experimentar isso aí. Eu quero experimentar essa nova vida que ele está falando. Veja, quando você produz atos de amor e de justiça, o Evangelho de Jesus é aceito. Agora, se a pessoa olha para você, e você olha para ela, e a sua vida está tão ruim em testemunho, que você não tem coragem de olhar para a pessoa que não é cristã e falar assim: olha, vem ser como eu sou, porque a minha vida melhorou muito. Se você não tem coragem de fazer isso, é porque o Evangelho de Jesus não está gerando em você ainda a transformação completa que precisa. Então diga assim comigo: Senhor Jesus, faz da minha vida um testemunho vivo. Porque para algumas pessoas, a única Bíblia que será lida é o meu testemunho. Você entendeu o que você falou aí? Tem gente que não vai ler uma Bíblia nunca, mas vai olhar para a sua vida. Se houver Jesus de Nazaré aí, elas vão se converter a Cristo. Se houver transformação de Deus aí, elas vão se voltar para Deus. Amém, gente? Esse é o segundo item. Como é que a gente faz ações evangelísticas? Usa a sua vida. Usa o seu testemunho. Fale para as pessoas olhar o que Deus está fazendo em você. Mas nós aprendemos aqui que a gente pode frutificar de mais uma forma. Que forma, pastor? Essa aqui é mais prática. Como é que eu posso frutificar? Eu sendo Jesus para as outras pessoas. Pastor, como é que eu sou Jesus para as outras pessoas? Em Mateus 25:35, Jesus vai dizer assim: quando eu tive fome, vocês me deram de... Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. E aí então os justos vão falar assim: Senhor, quando é que o Senhor esteve assim, que a gente não está lembrando? Aí ele vai responder assim: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. Sabe o que significa? Quando você faz algum ato de amor e de justiça para alguém, primeiro você está fazendo a... Quando você perdoa alguém, esse ato primeiro é adoração a Deus. Quando você visita alguém num hospital, a quem você está visitando primeiro? A Deus. Quando você serve alguém com seu dinheiro, a quem você está consagrando primeiro? A Deus. Quando a gente pergunta assim, todos aqui querem servir a Deus, a gente não vai levantar e me falar: eu quero, pastor. Aí a Bíblia está dizendo assim: começa agora. Começa onde? Aí, com a pessoa que está perto de você, o seu vizinho, aquele cara lá da faculdade, aquele cara lá do seu trabalho. A hora que você vai servir ele com alguma coisa, é a Deus você está servindo. Aí você vai falar assim: pastor, essa mensagem não é muito legal, que o senhor está falando da gente servir. Se você ainda está pensando assim, deixa eu ajudar você. A Bíblia está dizendo que quem serve a Deus tem como garantia uma excelente recompensa. Se você ainda está pensando meio que monetariamente, deixa eu animar você. Porque tudo que a gente planta no reino de Deus, os evangelistas vão dizer que a colheita é a 30, a 60 e a 100. Pastor, quer dizer que se eu investir R$1, eu tiro 100? Eu não sei se você vai tirar 100. Mas faça um ato de misericórdia, espere para ver quantos atos de misericórdia chegarão na sua vida. Faça um ato de amor, espere para ver quantos atos de amor serão direcionados para você. Visite alguém num hospital, e você vai ver no dia que você precisar de uma visita no hospital, quantas pessoas vão visitar você. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu, como pastor, vivo essas experiências.
De vez em quando, não necessariamente daqui, mas alguém fala assim: olha, fiquei triste porque eu fiquei meio doente e ninguém foi me visitar. Eu falo: desculpe, meu irmão, nós falhamos como igreja. Mas só uma pergunta aqui: você já visitou alguém que esteve doente? Não. Então você não está investindo no reino de Deus e você está reclamando que não está tendo retorno no reino de Deus. Fala assim comigo: Senhor, me ensina essa matemática do céu. Atos de amor gera mais atos de amor. Misericórdia gera mais misericórdia. E justiça gera mais justiça. É assim que a gente frutifica. Quer ver outra forma que a gente frutifica? Que é o item 4 nosso. Ações direcionadas é aproveitando as oportunidades para servir. Às vezes a gente está diante de Deus e diante do próximo, e a gente não sabe que o próximo está próximo. Tem muita gente orando, falando assim: Deus, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer missões, eu quero fazer alguma coisa para o teu reino. Aí Deus coloca alguém com dificuldade perto de você. Falou: está aí o seu campo de trabalho, está aí a sua missão, está aí o seu desenvolvimento do seu campo de missão. Não, Deus, mas eu queria ir para a África. Não, tem aqui na Vila dos Remédios já a missão para você fazer. Tem aqui no Jardim Marieta para você fazer. Tem a sua família para você fazer missão. Tem os seus amigos de trabalho para você fazer missão. A gente vive uma febre hoje na igreja evangélica brasileira, que é uma compreensão equivocada da Bíblia. Está todo mundo querendo ir para Israel. Eu não estou vendo ninguém querendo ir para Carapicuíba. Brasilândia. Cadê o pessoal que vai para Brasilândia? Hã? Pois é, para a Etiópia. Quem é que está muito afim? Agora fala em Israel, é uma loucura. Que Deus vai nos honrar, que vai não sei o quê, que eu vou prosperar. Ei, a conta de Deus é outra. Deus está chamando você para fazer missão aí onde você está. E se Ele precisar, Ele vai mandar você para outros lugares. Agora não fica esperando que é Estados Unidos, que é Israel, que é só lugar rico, não. Porque lugar rico precisa menos de missão. Onde é que precisa de missão? Onde tem um monte de gente necessitada. Quer fazer missão de verdade? Quer fazer atos de amor? Tem necessidades do seu lado aí. Você pode falar isso para quem está perto de você? Fala assim: quer fazer missão? Quer oportunidade para servir? A Vila dos Remédios aqui está lotada disso. Tem um monte de comunidade carente aqui. Tem a sua família para você fazer isso. Seu trabalho para fazer isso. Comece a fazer. Amém, gente? É por isso que a gente escolheu os irmãos do Sapé de Juquitiba. Está tão perto, os irmãos do Marieta aqui. Depois a gente vai pensar na África. Depois a gente vai pensar nos outros lugares, porque está aqui gente morrendo perto da gente aqui, precisando. Amém, gente? Eu aprendo que Jesus, que frutificar é a gente alcançar pessoas com os dons e com as artes. E é por isso que a gente está preparando um musical maravilhoso com a orquestra e com o coral. Porque a gente vai usar as artes, os dons, para abençoar outras pessoas. E nós temos algumas coisas muito boas aqui que a gente pode utilizar. A gente pode usar a música, a gente pode usar a dança, a gente pode usar o teatro, a gente pode usar os recursos artísticos da igreja para levar a mensagem de Jesus. E quando a gente estiver levando a mensagem de Jesus nos lugares externos, o Espírito de Deus vai criar um ambiente ideal para aqueles corações serem tocados por Deus. E essas pessoas vão se encontrar com Jesus de Nazaré. E quando elas se encontrarem, a vida delas vão ser transformadas no poder do Espírito Santo. E quando elas forem transformadas, elas vão frutificar também para a glória de Deus. Eu aprendo com Jesus que se eu quero frutificar, eu preciso ser agente da graça de Deus, que transforma ambientes. É agentes da graça, não agentes da cobiça de Deus. Às vezes nós queremos estar em lugares, cuidar de pessoas, liderar pessoas, porque a gente quer bater metas no mundo espiritual. A gente quer ser reconhecido.
E aí a gente não ministra mais a graça, a gente ministra a cobiça. Eu estava vendo a missionária Edmeia Williams falando no encontro de Goiânia, e ela estava falando assim: no Brasil a gente teologizou a cobiça, a gente arrumou justificativa bíblica para a gente viver uma vida cobiçando tudo. E o que Jesus falou para a gente não foi assim: com a cobiça vocês receberam, com a cobiça vocês dão. O que ele disse é como mesmo? De graça recebestes. E como é que a gente dá? A gente dá esperando alguma coisa? A gente só serve quem pode retornar para a gente? O que Jesus vai ensinar é que graça é aquilo que você e eu não merecemos. Esse é o ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus, graça é a vontade constante de Deus de te abençoar. Você recebe essa palavra? Amém. Queria que você tivesse certeza que Deus tem uma vontade constante de abençoar você. O que acontece é que a gente sai das posições de Deus, a gente deixa de ter a palavra de Deus como luz, então a gente começa a buscar outras coisas, e aí a gente acha que a bênção está nas pessoas, que a bênção está num projeto, que a bênção está numa igreja, que a bênção está num missionário, que a bênção está num bispo, mas a bênção não está em nada disso, a bênção está em Deus. Se você caminhar com Deus, a bênção vai estar na sua vida. Eu concluo essa mensagem dizendo que Deus chamou você para frutificar. E o que é que a gente frutifica se a gente é nascido de Deus? A gente frutifica em atos de amor. Queria que você repetisse isso para você levar essa mensagem na sua mente e no seu coração. Diga assim: da semente da laranja, a gente espera a laranja. Dos nascidos do amor, só pode ser esperado atos de amor. Amém, gente? Que Deus faça de você alguém que seja um agente da graça e do amor de Deus. Que por onde você passar, haja transformação de vidas, porque você está sendo um agente da graça de Deus. Que você atenda o chamado de Deus. Frutificar não é uma sugestão de Deus, é uma ordem de Deus. Quem não está frutificando já está morrendo. Jesus disse assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem não está ligado em mim, o que acontece? Não pode dar frutos. Por quê? Porque não está ligado em Deus, então não pode dar frutos. Agora eu creio que aqui tem gente ligado em Deus, não tem? Gente que ama Deus de verdade, gente que quer ser um agente de Deus nesse mundo. Então é hora de você frutificar, meu irmão. Olha para a pessoa que está perto de você assim: frutifica, com atos de amor, de justiça e de misericórdia. Se mexe, se movimenta. Tem um campo missionário pertinho de você, e você é o agente de Deus para isso. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Ele faça você frutificar, que a bênção do Senhor conduza a tua vida, e você se envolva, porque você ama, como Deus assim fez conosco.